E são basicamente 4 coisas, né? Foco, expectativa, agente e cultura. Então, já para alinhar a expectativa, provavelmente vocês vão aprender muito pouco comigo depois do que o Nicola colocou aí, mas então, se bobear, posso até ir embora, né? Porque, pô... Mas, bom, a gente começou Doutor Consulta, que é uma companhia de saúde, para tentar mudar o nosso entorno, né? Então a gente estava falando sobre inovação agora no final do Nicola, e inovar a partir de uma necessidade. No meu caso, a inovação partiu muito mais de uma característica pessoal minha, sempre ser um pouco inconformado, um pouco anarquista, e tentar fazer as coisas de um jeito melhor, né? E em determinado momento eu acabei estudando política pública e sempre achei que o setor privado tinha um papel importante na resolução de grandes problemas, principalmente quando você compara com o governo. E depois de uma vida no mercado privado, eu resolvi me jogar na área da saúde, porque é um dos grandes problemas do Brasil, é um grande problema mundial. Então, como melhorar, como dar acesso, 100 milhões de pessoas no Brasil sem acesso, médicos, né, eu sou filho de médicos, os médicos não conseguem trabalhar de forma digna, não conseguem ganhar dinheiro, ralam a vida inteira e poucos conseguem ter uma condição de vida digna. Então, olhando muito para o médico, olhando muito para as pessoas, né, para os pacientes que não têm acesso, eu resolvi dar um tiro no escuro. Eu resolvi saltar de paraquedas e embarcar nessa história, né? Então, a grande primeira mensagem que eu queria passar para vocês é que eu aprendi ao longo desses últimos 6 anos que uma das principais coisas que a gente fez certo foi alinhar a expectativa com todas as pessoas com as quais a gente se relacionou, expectativa muito baixa, né? Então, eu estava num trem visitando uma companhia de educação em Boston, no trem de Boston para Nova York, e me deu esse estalo e eu resolvi ligar para algumas pessoas e falar, olha, eu quero montar uma companhia, eu quero fazer um teste e na área da saúde, que é o maior problema do Brasil, pirâmide de Maslow, com tudo que a gente sabe de setor privado, vamos racionalizar a área da saúde, vamos aplicar uma abordagem lógica e ver onde a gente chega, porque com todos os ativos que a gente tem, os contatos, a gente consegue chegar lá. E aí o pessoal falou, ok, vamos nessa, pô, te dou dinheiro. Aí eu liguei para outra pessoa que eu conhecia, vou fazer isso, tá comigo? Tô, vamos lá. Liguei para umas 5 pessoas e quando eu cheguei em Nova York já tinha 5 pessoas alinhadas comigo para colocar um dinheiro e tentar fazer alguma coisa que a gente não sabia mais ou menos o que era. Mas para todos eles, eu usei essa frase, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar por 2 anos e provavelmente vai dar errado. Provavelmente vai dar errado e se der certo é lucro. Então, todas as pessoas que embarcaram no Doutor Consulta desde o início, entraram sabendo que a chance de dar certo era muito baixa. Pois foi a melhor coisa que eu fiz para mim, porque depois disso, todo o resto, tudo que a gente conquistou ao longo dos últimos 6 anos, veio como um baita de um resultado entregue, né? Se eu tivesse falado, olha, vou abrir uma clínica médica e daqui 1 ano a gente vai dar lucro, ou daqui 6 meses vai dar lucro, esquece. Eu ia ser o pior empreendedor, o pior gestor para essas pessoas que confiaram em mim. Tá? Então, primeira dica que eu dou para quem quer empreender, fazer muito com pouco, é alinhar a expectativa. E não só na vida profissional, na vida pessoal também. O segredo de toda relação bem-sucedida é a expectativa muito bem alinhada no início. Tá? Segunda grande coisa que a gente aprendeu, e que está muito alinhado com o que o Nicola colocou aqui, é foco. É muito foda manter o foco. Tem muita oportunidade, tem muita coisa para ser feita no Brasil, principalmente na área da saúde. Então, o meu papel é saber exatamente o que a gente não vai fazer, né? Então, vou contar uma história. A gente montou uma clínica, primeira clínica, na comunidade de Heliópolis. 200 mil pessoas, lugar mais hostil do Brasil. A gente falou, pô, vamos para lá, porque a gente precisa se provocar ao máximo. E o que a gente for desenvolver precisa dar certo para 1000 centros médicos, não para um.
As soluções que a gente bolar, elas precisam funcionar em escala, não para 10 unidades. E a gente foi para Heliópolis, e a gente abriu lá na Estrada das Lágrimas, não sei se alguém já teve a oportunidade de passar lá, no número 1712, um centro médico. E a gente abriu 7 consultórios, na parte de baixo e na parte de cima não tinha nada, era depósito. E eu ficava sonhando, né? Pô, se um dia a gente ocupar o segundo andar aqui, pô, sinal que vai ter dado certo e tudo mais. E nessa época, eu só tinha 3 objetivos. Primeiro, abrir um centro médico para validar um conceito. Ponto. Segundo objetivo, segunda etapa no desenvolvimento, ter certeza que esse conceito funcionaria para um grande número de pessoas. Terceira etapa, desenvolvemos um conceito, funciona para muita gente, temos que fazer esse negócio parar de pé, tem que dar lucro, tem que ser lucrativo. Então, tem que gerar impacto, eu vou ajudar as pessoas, mas eu não sou sonhador. Não existe dinheiro suficiente no Brasil em doações ou em subsídios ou o que seja, para que a gente consiga pegar um problema dessa magnitude e escalar a solução, replicar a solução para todo o Brasil, se não for através de um mecanismo autossustentável. Bom, então, todo o dinheiro que eu tinha, eu coloquei em desenvolvimento de processo, aquisição de materiais, reforma do centro médico, e eu não investi 1 centavo em tecnologia nesse momento. Eu não sabia em sistema, eu não sabia se ia ter um business, eu não sabia se ia ter um modelo de negócio funcionando. Como é que eu ia investir em tecnologia? Eu precisava ter certeza que aquele conceito ele funcionaria para um grande número de pessoas. Então, numa dessas, a gente tinha recursos limitados, né? E a gente resolveu montar. A gente ficava no início, na recepção, atendendo os pacientes, depois dentro dos centros médicos que estavam ociosos, e num determinado momento começou a encher o centro médico e a gente ocupou o segundo andar. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para comprar móveis e tudo mais, e eu precisava montar um call center. Então a gente resolveu pegar portas que tinham sobrado da reforma, virar as portas, fazer mesa, a gente comprou uns pés de mesa lá na comunidade, pregamos e virou a nossa primeira mesa de escritório. Eram várias portas, algumas tinham até maçaneta. E foi engraçado porque a gente fazia as reuniões, recebia as empresas de saúde lá, e o pessoal chegava todo engravatado, né, as grandes empresas multinacionais que queriam vender equipamento de imagem para a gente, chegavam de gravata tal, sentavam lá, e aí você via que o pessoal ficava olhando assim, olhavam para a fechadura, para a maçaneta, aí era uma conversa engraçada para nós, mas a gente gostava de fazer isso, porque refletia muito o que a gente era, né, quão cuidadoso a gente era com os recursos que a gente tinha na mão. E a gente foi mal interpretado. Teve um fundo de investimento brasileiro que foi lá, enxergaram, fizeram uma visita, visitaram o centro médico, e a gente colocou eles num consultório. E eu estava num consultório do lado, acabando de mandar um e-mail, e eu escutei a conversa deles. E eles falaram, pô, imagina só, se a gente vai investir nessa clínica, nesse valuation que eles estão falando, se eles não têm nem dinheiro para comprar uma mesa. E eu escutei, enfim, sem problema nenhum, mas o mais curioso é quando veio um fundo americano e a gente fez o mesmo percurso depois de um mês, e os americanos, na hora que viram a mesa, a porta, quase tiveram êxtase lá. Eles olharam, eles adoraram, eles entenderam, e um deles falou, poxa, eu não sei se você sabe, mas tem uma empresa no mundo que também usava portas como as primeiras mesas de reunião. O nome desse cara, o cara que fez isso é o Jeff Bezos da Amazon. Então, a gente olhou, pô, que legal, né? Então, quer dizer, a diferença entre cabeças, né, e culturas e tudo mais, eu vou entrar nesse tema da cultura, mas só para exemplificar como a gente tentava fazer muito com pouco, como isso é importante, né? Eu não tinha que investir em sistema, eu tinha que desenvolver, eu tinha que fazer aquilo break-var daquele jeito. Aí sim, depois, a hora que a gente break-vou o centro médico, aí eu comecei a montar um time de gestão e investir pesado em tecnologia e análise e interpretação de dados, tá? Então, essa história é só para exemplificar meu segundo ponto. Terceiro ponto que a gente aprendeu, né? Segredo, a gente vai ser tão bem sucedido
quanto às pessoas que estiverem conosco. Eu abri um centro médico, hoje a gente tem 45. Né? O time abriu os outros 45. O time contratou os médicos, o time equipou e trouxe os pacientes e o time está salvando vidas. Né? Tomás é só um elemento ali que está tentando facilitar o trabalho de todo o time. É gente. E para a gente atrair gente boa ou gente melhor do que a gente tem que ter autoconfiança e autoconhecimento. Não tem que ter melindre. Eu não preciso ser o rei da coisa. Eu só quero que a coisa funcione. E é impossível fazer as coisas sozinho. Né? E para que a gente consiga atrair as pessoas certas na hora certa, a gente precisa saber o que a gente não é bom e o que a gente é bom. Então eu sabia o que eu era. Eu não sou médico, então eu precisava de um médico. E eu trouxe um médico excelente para trabalhar conosco no início. E esse médico excelente trouxe mais 2, que trouxeram mais 2. Então, gente boa é incrível, atrai gente boa. Gente ruim atrai gente ruim, é tão simples quanto isso, porque a barra é muito mais baixa. Né? Então, em todos os níveis da companhia, sócios têm que estar muito bem alinhados e têm que trazer um valor que a gente não tem. O conselho de administração também tem que trazer um valor que a gente não tem na operação. E a operação é um Tetris. A gente é como se fosse um jogo de Tetris, né? Os tijolinhos vão caindo e a gente vai encaixando. As pessoas certas na hora certa, tem muita gente que fica para trás, tem gente que consegue se desenvolver. As coisas acontecem de forma tão rápida que a gente brinca que se a pessoa ainda continua lá depois de 6 meses de contratada, considere-se promovida, porque é uma loucura. Gente boa, né? É tão simples quanto isso. E, enfim, então se você consegue atrair pessoas excepcionais, né, e alinhar essas pessoas na mesma direção, e pessoas que têm os mesmos valores, acabou. É porque a vida é muito simples, né? A vida é curta e a gente tem que ser apaixonado e tem que se divertir. Então, a gente procura pessoas que sejam tão ambiciosas como nós, que queiram entrar na guerra para salvar vidas, porque é uma guerra. Né? Não adianta tem muita gente que quando fala sobre saúde, muito político, quando fala sobre saúde, parece estar falando da Suíça. Mas a gente está muito mais para Haiti do que Suíça. É uma guerra. Então, a gente procura trazer as pessoas que sejam boas tecnicamente, que tenham aquelas competências que a gente precisa naquele momento para a companhia, que tenham os valores alinhados, que tenham a mesma visão, o mesmo propósito, né, e compartilhar sucesso. Gente boa tem oportunidade. E se a gente jogar, é o que a gente falava numa das companhias que eu trabalhei, né? Se a gente quiser atrair leão e jogar banana, vem macaco. Para atrair leão, tem que jogar carne. E a gente não tem medo de compartilhar sucesso. Então, eu, por exemplo, comecei a tirar um salário simbólico há 1 ano e meio atrás. Fiquei 4 anos e meio sem tirar salário, para dar o exemplo. Mas a gente sempre procura, para todas as pessoas, dar a oportunidade delas serem sócias, em todos os níveis da companhia. Então, hoje a gente tem sócios investidores, o management hoje são mais ou menos 150 pessoas, a gente tem sócios em todos os níveis, então a gente compartilha sucesso, a gente não tem medo de dividir o pedaço da torta, contanto que a torta cresça, é muito mais legal crescer junto e compartilhar sucesso. Tem gente que gosta e está afim de correr risco, e tem gente que não topa, que quer ter um salário alto, não está afim de entrar no risco. Esse tipo de gente não funciona. Tá? E é muito simples, né? Quer dizer, seja uma ONG, seja uma companhia privada, seja o governo, o objetivo de nós é sempre o mesmo, é sair do ponto A e chegar no ponto B. E para sair do ponto A e chegar no ponto B, existem vários caminhos. E cada um desses caminhos tem prós e contras. Né? E alguns são mais demorados e mais baratos, outros são mais rápidos e mais caros. Então, são escolhas que a gente precisa fazer com as pessoas no time. E por trás de tudo isso, são pessoas que estão executando esses planos. Então,
tudo depende de gente, né? Então, a gente falou de alinhar a expectativa, foco, importância do foco, como é fácil a gente se distrair, trazer gente boa, compartilhando o sucesso, porque a gente não faz nada sozinho. E a hora que você traz essas pessoas e coloca elas alinhadas, existem as regras e os valores e a cultura que a gente utiliza para tomar as decisões e executar, né, do ponto A para o ponto B. Isso é fundamental, né? A cultura no Doutor Consulta, ela é muito específica. Não é para todos, é uma cultura muito especial e é como se fosse a gasolina que roda dentro do motor, né? São as crenças que a gente tem e que norteiam a gente para tomar as decisões no dia a dia. Então, eu vou dar trouxe uma colinha aqui do nosso manual. A gente tem um manual no nosso site, para quem quiser entrar, a gente disponibiliza para todos, chama Live, né, que é Liderar para Vencer. E tem lá o nosso DNA, os nossos valores, as nossas atitudes, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar, a nossa missão, né, que é ajudar as pessoas a envelhecerem de forma saudável. Mas eu vou ler aqui para vocês quais são os nossos 10 valores. Tá? Primeiro valor, pacientes e médicos em primeiro lugar. Ponto. O resto é consequência. A parte econômica, financeira, consequência. Segundo, senso de dono ao extremo. Somos donos da implantação, da solução e do resultado. Delegamos para todos os níveis decidirem. Fazemos muito com pouco. Isso para nós é senso de dono ao extremo. Terceiro item, senso de urgência. Principal vantagem competitiva que a gente tem é a velocidade, né, em relação a companhias estabelecidas. Então, a gente tem que fazer tudo com senso de urgência. Somos ágeis em tudo que fazemos, no planejamento, na entrega das soluções e na comunicação. Quarto item, obsessão por medir tudo. Se eu estou no ponto A, eu preciso quantificar o ponto A. Eu preciso saber onde eu estou. Eu estou aqui na Bienal. Eu estou aqui no Parque do Ibirapuera, quero ir para a Avenida Paulista, ponto B. Tenho várias opções. Posso ir de helicóptero, a pé, bicicleta, táxi, Uber. Cada uma dessas opções tem um custo. Então, se eu não souber onde eu estou e para onde eu quero ir, não tem como chegar lá. Então, a gente é obcecado por medir tudo. A gente não faz o que não pode ser medido. Então, as ações médicas, pena, talvez na próxima eu consiga mostrar para vocês aqui o nosso dashboard BI, mas eu consigo entrar agora e saber exatamente como a operação está, como a parte financeira está, quantos pacientes estão sendo atendidos agora, qual a nota de satisfação do médico, a nota de satisfação do paciente, das enfermeiras, todos os dados, tudo, instantaneamente. Obsessão por medir. Quinto item da nossa cultura, garra. Não paramos por nada, usamos o tanque reserva até que a solução seja entregue e o resultado atingido. Sexto item, honestidade brutal. Somos transparentes e informais com todos. Vamos direto ao ponto, não há agendas ocultas e repudiamos politicagem. Na meritocracia, barreiras, politicagem, não funciona, né? Faz você perder velocidade. Liderança, né? A gente procura desenvolver líderes em todos os níveis. E para nós, há 2 tipos de líderes, eficazes e ineficazes. Para nós não há times ruins, apenas líderes ineficazes. Oitavo, esforço não é resultado. Muita gente confunde, você me deu essa tarefa, eu me esfolei, virei noite, não consegui chegar lá. Não adianta. Esforço não é resultado. Por outro lado, se você tiver uma missão, um objetivo, uma meta e quiser trabalhar da praia, boa sorte. Vai. Se você quiser tirar férias uma vez por mês, uma semana dentro de todos os meses do ano, vai. Se você e seu time estiverem entregando os resultados, está perfeito. É isso que importa, resultado. Simplicidade. Simplicidade nas soluções, na comunicação. Odiamos burocracia. É muito fácil, quando as coisas acontecem muito rápido,
a gente se perder na comunicação. E para que todas as pessoas consigam tomar decisões em todos os níveis, para que a gente também tenha velocidade, elas precisam estar bem informadas, elas precisam entender aonde a gente quer chegar e quais são os limites para elas tomarem decisão. Então, todo mundo muito bem informado. Você começa a perceber que a nossa cultura, todos esses itens, eles se relacionam, eles alavancam uns os outros. E o último item, a gente já falou sobre ele, foco. Pouca coisa bem feita é muito melhor do que muita coisa mal feita. A gente prioriza tudo a todo momento. Então, isso é o que a gente aprendeu, não é uma verdade absoluta, acho que existem várias formas de se fazer as coisas, mas a gente, quando se comporta dessa forma, a gente acerta mais do que a gente erra. Então, é isso. Essas são as mensagens que eu queria deixar para vocês. E acho que talvez a gente possa abrir para perguntas. Acho que faz mais sentido fazer algo mais interativo. A gente ainda tem uns 20 minutos. Então, perguntas. Obrigado. Oi, Tomás, bom dia. Eu queria saber qual foi o seu principal erro de gestão. Erro de gestão? O Nicola estava falando que, geralmente, aquela pessoa que lá no início começa, costuma ter muita ideia, né? E eu acho que, por algum momento, eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, é uma característica minha, e tomando porrada e errando, você percebe que não dá. E mesmo tendo as pessoas que eu tive a oportunidade de ter do meu lado na operação e como sócios, sempre me falando, foca, foca, foca. Não tem jeito, a gente só aprende errando, né? Então, eu acho que talvez a gente tivesse chegado hoje um pouco mais longe se a gente tivesse feito menos coisas, né? Então, acho que essa é a principal lição. Por outro lado, eu acho que tem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender o que é uma meritocracia, né? E, em nenhum momento eu me arrependo de ter compartilhado o sucesso com todos. Foi assim que eu cresci em casa, foi assim que eu tive a oportunidade de evoluir pela Ambev e depois os outros sócios. E é nisso que eu acredito. Tanto que hoje, no Doutor Consulta, a gente, os principais médicos, hoje são 1.500 médicos, Doutor Consulta, né? Os principais médicos são sócios, têm stock option, participam no sucesso. Que empresa de saúde no Brasil dá oportunidade para o médico participar no sucesso da companhia, né? O médico, ele tem que ganhar dinheiro, não pode ter vergonha. Quer progredir tecnicamente, mas tem que progredir economicamente. Qual o problema? Médico bom, salva vidas, tal, tem que ganhar dinheiro. Então, acho que um erro foi esse e um acerto grande foi realmente transpirar a meritocracia em todos os níveis. Olá, tudo bem? Você contou que você começou o seu primeiro consultório, a sua companhia, lá na Paraisópolis, onde a comunidade é grande. Como é que você jogou isso para o mercado, para abrir 45 clínicas? Como é que isso soltou? Saiu da sua mão e voou? Bom, Heliópolis, perto de lá em Sacomã, né? São dados oficiais 50 mil pessoas, mas dados reais 200 mil pessoas. E eu fiquei um ano com a equipe trabalhando e a coisa não ia. Não ia, um ano e meio, todo dia lá, não ia. Aí um dia eu comecei a reunião de conselho e coloquei os sócios na sala, falei, olha, vou começar pelo final. Vou recomendar que a gente feche o Doutor Consulta. Pô, vai fechar? Vai fechar. Eu não sei o que acontece, o problema é gigante, mas as pessoas não usam, né? A gente está fazendo pouquíssimos atendimentos. E aí, falei, olha, mas vamos fechar de forma correta. A gente tem um centro médico de primeira linha,
não deixa nenhum outro centro, não fica para trás de nenhum outro centro de primeira linha no Brasil, equipado, com funcionários, com enfermeira, técnicos. Pô, vamos transformar numa ONG, vamos passar para uma companhia, vamos fazer direito. Legal. E aí surgiu a ideia de fazer uma nota. Aí saiu uma nota na Folha. Notinha, explicando o que a gente fazia. Aí depois de uma semana me liga uma jornalista do Estadão, Alcimara. Pô, é verdade que vocês estão fazendo isso? É verdade. Eu queria fazer uma matéria com vocês. Aí meus sócios me falaram, pô, acho que você não deve fazer, você vai se expor, pô, passa esse negócio para frente e tal. Eu falei, eu vou fazer porque, pô, as pessoas precisam saber que existe. Né? E aí a gente fez uma matéria, saiu no final, a gente não sabia o que ia sair, saiu uma matéria de uma página no Estadão, no Caderno Vida. Isso foi em junho de 2012. Em julho de 2012, a demanda quadruplicou. Aí, pô, eu pego o telefone, ligo para os sócios, olha, não sou esquizofrênico, pô, aconteceu um negócio aqui interessante, a gente não entende ainda o que aconteceu, mas a gente vai pesquisar. Aí a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que 1% do nosso entorno conheciam a gente, que a gente tinha uma clínica secreta. A gente nunca fez marketing, porque era soft opening, né, naquela toada de você sempre estar melhorando e medindo, e melhorando e medindo. A gente esqueceu de parar e fazer uma inauguração. É porque a gente estava adaptando ainda o modelo. Né? A gente estava colhendo as informações, colocando para dentro e ajustando o processo. Bom, aí, vamos embora então, vamos embora. E fomos. Né? E aí a coisa começou realmente a acontecer. E então foi essa matéria que deu uma primeira alavancada. E aí a gente conseguiu break-even, fazer esse centro médico se sustentar. Lucro muito pequeno, mas sustentando. Pô, legal, vamos abrir outro. E aí, a coisa começou aí. Entendeu? Então, esse foi o gancho que fez. Então, e era curioso, porque era tão diferente, mas é tão simples. Quer dizer, um centro médico, você pode ir lá, você agenda, você tem o seu horário, o seu médico. Você pode fazer tudo lá, a gente só não faz cirurgia. E as pessoas não entendiam. Não, mas é plano de saúde? Não, mas não pode ser. Médico do Sírio e do Einstein? Por esse preço? Não. Cadê a pegadinha? Não, em alguma hora vai chegar uma conta em casa. Então tinha muita desconfiança. Então quando você olha para o funil de marketing, né, você vê, construir conhecimento, awareness. A pessoa precisa saber que existe, mas não é suficiente. Ela precisa entender o que é. Segundo nível. Terceiro nível, saber que é para ela e confiar. E aí quarto nível, quando ela precisar, ela precisa lembrar e ligar. Né, e ela precisa utilizar. Então, demorou um tempo para a gente percorrer esse funil. E foi depois, isso foi no meio do ano, no final de 2012, né, a gente abriu no início de 2011. No final de 2012 que realmente a gente começou a montar o time de gestão, investir em tecnologia, e aí sim a gente começou a montar a companhia. Até lá era uma clínica. Oi? Então, aí começamos a despejar a tecnologia. Fomos atrás dos melhores. Consulta por aplicativo, né? Quer dizer, o agendamento é feito por aplicativo. A gente tem hoje um time de inteligência artificial que fica em Pasadena, é um time nosso, de americanos, saíram do SpaceX. Então, a gente evoluiu muito ao longo dos últimos 3 anos, né? Em termos de tecnologia, dados e tal. Mas se não tivesse sido essa pessoa do Estadão, a gente não estaria aqui hoje trocando ideia. Olá, eu queria saber como é que funciona a expansão para outras cidades. Se é por franquia ou sociedade. A gente não acredita em franquia. Franquia, eu acho que é um ótimo modelo de negócio para você criar um mercado cativo, quando você tem um produto. Então você fecha o seu mercado, né? Você produz, você fecha os seus clientes e acabou, excelente. Expande rápido, precisa de pouco capital, capital não é capital intensivo, ótimo. Né? Rentabilidade excelente, margem pequena, rentabilidade excelente. Sem problema nenhum. Acontece que na área da saúde é muito delicado. Né? Então você precisa ter um nível de liderança para que os processos desenhados sejam executados, para que o paciente tenha uma experiência de consumo de serviço de saúde otimizada, para que o resultado médico seja preciso. É muito difícil funcionar através de franquia. Então a gente
A gente gosta de gente que vem de dentro do Doutor Consulta e essas pessoas que começam às vezes no call center ou na área médica ou na administração central, elas acabam migrando para outras áreas e de repente uma delas vai abrir um centro médico na região sul ou em Santos ou por aí vai. O nosso modelo é replicável, né? Ele funciona para o Brasil inteiro, mas tem foco, né? Para que eu vou sair de São Paulo? Para que eu vou ter o trabalho, a energia? Para que eu vou gastar dinheiro montando uma nova administração central num outro lugar, se eu ainda tenho mercado para ser explorado aqui? Né? Então, e aí começa a entrar em estratégia, né? Aí depende muito de como a gente quer crescer, qual é a nossa estratégia, enfim. Então, é assim que a gente pensa. Não significa que seja certo, mas para o que a gente desenvolveu e a forma como a gente faz as coisas, essa é a nossa cabeça hoje. Oi, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho o seu trabalho. Eu chamo Silvia Luz, desde o comecinho, porque uma grande amiga trabalha com o Dr. Miguel. E eu queria saber como que essa conta fecha. Como que a conta fecha? Tem que fazer muito com pouco. Tem muito segredo. Eu acho que o que falta muito hoje no Brasil é a gente se permitir colocar as outras pessoas, os interesses das outras pessoas na frente do nosso, né? Se você prioriza o médico, dá para o médico o que ele quer. Eu sei o que eles querem. Toma. Se você dá para o paciente o que ele quer, resolve o problema dele, problema físico, médico, um problema emocional, entregue isso para ele. Pega as pessoas que você precisa para fazer tudo isso acontecer. O que eles querem? Os millennials. Como é que você vai montar teu time de gestão? Entrega o que as pessoas querem. Todo o resto acontece. Entendeu? Então, não é uma transação. A gente não quer atender uma pessoa e simplesmente pronto. A gente quer ter uma relação de longo prazo. A gente tem uma visão de longo prazo. E a margem de lucro é muito apertada mesmo. Mas ela está lá. E eu acho que ela é a consequência. Se você prioriza o médico, o paciente, as pessoas, as coisas acontecem. E tecnologia. Né? Muita tecnologia. Não existe mais companhia. Eu não vejo companhias que não consigam sobreviver sem ter tecnologia. As pessoas falam, não, mas é uma companhia de tecnologia. Não, é uma companhia, sei lá, de construção. Não tem como. Para mim virou a mesma coisa. Tecnologia, análise de dados. Não dá mais para existir hoje sem fazer isso. Sem automatizar. Sem capturar os dados sobre todas as perspectivas. Socioeconômica no momento do agendamento, parte clínica, juntar esses dados e jogar isso para baixo no workflow do paciente, jogar isso para baixo no workflow do médico. Os pacientes não estão vendo isso, mas tudo que está acontecendo ali, desde o momento que ele chega no centro médico, tira uma senha. Antigamente, tinha uma pessoa lá decidindo quem que ia ser atendido primeiro. A gente tinha aquela senha de açougue, a gente não queria gastar dinheiro. Era um papelzinho que você puxava assim, aí, aparecia no letreiro, tal, com aquele letreiro analógico, e dava confusão, porque às vezes uma senhora chegava na frente de uma gestante e tinha prioridade, aí como é que fica essa decisão, quem vai ser atendido primeiro, tal. Hoje é tudo automatizado, tem um algoritmo por trás, não tem mais ninguém fazendo isso. Então, as pequenas sutilezas, elas têm um impacto gigantesco na experiência do paciente, na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Não é uma transação, é uma relação transformacional de longo prazo. A gente quer se relacionar no nível emocional. E aí as coisas começam a acontecer. E sempre sem perder a porta-mesa. Porta-mesa, porta-mesa. A gente não tem secretária. De cada 20 compromissos que eu tenho, eu me ferro. Porque eu não tenho secretária, ninguém tem secretária, a gente administra o nosso dia a dia. Então é assim, tem que ser frugal, é a porta-mesa, entendeu? Então, em todos os níveis.
sempre isso, se fizer isso, acho que aí começa a sobrar dinheiro. Eu primeiro queria parabenizar a vocês. Tenho uma história pessoal. Minha empregada tinha um problema. Primeiro marcou uma consulta. Da consulta acabou chegando uma cirurgia. Foi todo excelente, do princípio até o final. Ela ficava impressionada com a qualidade do atendimento, com os horários, com tudo. Mas a consulta era por volta de R$100. Quando chegou a cirurgia, ela pagou 3, 4, 5 mil reais, não me lembro. Ela não tinha esse dinheiro. Aí eu consegui ajudar ela, eu financiei ela, mas a pergunta é o que vão fazer para financiar mais pessoas que precisam ajuda para conseguir ter o tratamento que tem que ser feito. Bom, a resposta direta é, a gente trabalha com hospitais, a gente negocia tabelas muito abaixo de mercado e hoje a gente dá essa opção para o paciente que precisa de uma cirurgia. 3% dos atendimentos são cirúrgicos. Hoje a gente consegue resolver 95% dos atendimentos, a gente resolve o problema de saúde das pessoas. 3% cirúrgico, tem a opção de ir pelo SUS ou a opção de ir pelo privado. Tá? Ok, a gente não está satisfeito ainda, porque tem hospitais excelentes, né, que são os nossos hospitais de retaguarda, são 8 hospitais. Mas eu não posso falar ainda, mas a gente vai lançar agora em novembro um produto no mercado que vai endereçar um pouco melhor essa situação. Tá? Mas isso é fundamental, né? Como é que você garante que as pessoas possam contar conosco e se sentirem seguras, né? Porque quem tem plano está inseguro. Provavelmente não vai conseguir ver um médico hoje ou amanhã. Então hoje 20% dos nossos pacientes têm plano de saúde. A gente não tem relação com o plano, mas eles preferem pagar a gente, depois eles tentam se virar com o plano, etc. Então, o que realmente a gente consegue fazer é garantir que todas as necessidades básicas de saúde sejam atendidas num custo muito baixo. Então, para te dar uma ideia, o preço de uma consulta médica em São Paulo se não me engano, está 400 e poucos reais. Né? A nossa média é 110. Né? E os médicos são os médicos melhores do Brasil. Os equipamentos são os melhores. Outro dia eu fui num grande hospital. Né? Eu jogo tênis e um dia eu exagerei, rompi a batata da perna, rompeu o músculo, não conseguia andar. 10 da noite, doutor consulta fechado. Peguei e fui no hospital. Cheguei lá, não sabia o que era, se era tendão e tal. Fui fazer o exame de ultrassom, o médico jovem e tal. O médico sentou na mesa, pegou o celular e começou a passar mensagem. E eu sentado assim, ele, oi, tudo bom? Então, o seu caso é simples, tal, não teve tendão, é só panturrilha. Aí ele olhava para baixo e começava a digitar. Eu falei, não, mas eu querendo tirar dúvida, fazer pergunta. E aí, a hora que eu fui fazer o ultrassom, para confirmar a hipótese do médico, o ultrassom era um ultrassom antigo. Aí eu virei para o médico que estava fazendo ultrassom, esse foi super atencioso, falei, esse ultrassom, ele é um pouco antigo e tal, o que vocês acham do Toshiba? Toshiba é nosso sonho, é Mercedes, os ultrassons e tal. Aí eu falei, no lugar que eu trabalho tem todo Toshiba e tal, né? Mas assim, fui lá, recebi um atendimento ruim, né? Muito ruim, e no dia seguinte eu acordei e fui no doutor consulta. Aí passei com o médico mesmo, tal, o diagnóstico estava correto do primeiro médico, os equipamentos são os melhores. Então, assim, a proposta de valor para atenção básica é muito boa. E falta esse pedacinho lá em cima. O dia que der alguma complicação, o dia que precisar parar no hospital, como é que a gente faz com esse pedacinho para que a pessoa realmente se sinta protegida, 100% protegida, e não só na baixa e média complexidade, né? Então, falta isso. Legal. Acho que dá tempo para uma pergunta curta, senão a gente encerra. Tudo bem? Tudo bom? Uma
pergunta curta. O que mais tira seu sono hoje? O que te incomoda? O que você acorda de madrugada pensando, putz, falta isso aqui para tudo rodar do jeito que eu queria? Excelente pergunta. Acho que é gente. Continuar atraindo as melhores pessoas. Se eu não conseguir fazer isso, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. E é difícil porque, apesar da gente estar 6 anos, o mesmo discurso, construindo cultura, repetindo o mesmo dia, a mesma mensagem, em 1 ano a gente meio que dobra ou triplica a quantidade de pessoas. Então, o que eu fiz até hoje não significa nada para quem entrar amanhã. Então, é o tempo inteiro tentando entender se a gente continua atraindo as melhores pessoas e uma vez que elas estão dentro, como é que eu vou reter essas pessoas? A gente perdeu um monte de gente boa. Você começa a entender que realmente os millennials, né, super delicado, querem responsabilidade, querem roer osso, mas às vezes não tem a maturidade, a casca para aguentar o fogo, né, para aguentar a pressão, o estresse. Então, como é que você vai dar suporte para essas pessoas performarem? Como é que você continua construindo uma cultura de alta performance? Então, isso, assim, você pensa em tudo, né? O Nicola mostrou aquela roda aqui, motiva, foca, faz isso, faz aquilo e tal, mas assim, gente, como é que a gente continua atraindo as melhores pessoas? Que é tão simples quanto isso. A gente vai chegar lá se a gente tiver os melhores. Se uma hora a gente perder essa capacidade, fudeu. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa.